dentro de uma sala de aula e passa o conteúdo todo, porque ele vai falar e vai escrever só o conteúdo que ele vai dizer. Então a gente tem que entender, é uma aula, é uma escola. Então vamos ser bem objetivo nisso. Glórias a Deus. Hoje é a 9ª lição. Eu recebi o privilégio de ser convidado para estar falando ela. Na 13ª, que é a última, recebi também outro privilégio de ministrar ela lá no Pastor César, no Palmito. E a 10, 11 e 12 está para eu definir em uma das igrejas do campo de Campinas. Só estou esperando a resposta, se vai ser a 10, a 11 ou a 12. Mas aí está tudo certo, Deus está abençoando, e é isso mesmo. Então vamos lá. O Espírito Santo que é o Consolador. Então, o Espírito Santo, o Consolador. Tá? Essa lição aqui, irmãos, ela está inserida na matéria teológica da teologia sistemática, tá? E o nome dessa matéria é pneumatologia, tá? Porque se trata do Espírito Santo, tá? Ela estuda a pessoa, estuda a divindade, estuda a obra do Espírito Santo. Então hoje nós vamos ver isso aqui, a pessoa, a divindade e a obra do Espírito Santo que está inserido nessa lição. Aí por essa razão, o que eu fiz? Eu, no caso, simplifiquei ao máximo, tá, da lição, para que não haja nenhuma dificuldade no entendimento do aluno, para que você entenda bem o que estará sendo falado. A introdução é muito importante. Ela diz assim, o que eu coloquei foi isso daqui: assim como o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, também o Espírito Santo é uma pessoa. Essas três pessoas são o mesmo Deus. Então essas três pessoas têm nelas os seguintes atributos. Um dos principais, mais conhecido, que é onisciência, onipresença e onipotência. Está inserida em Jesus, o Filho, no Espírito Santo e no Pai, tá? Para a gente poder já estar endereçado sobre a questão do tema. Agora, existe uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Essa pergunta precisa ser feita por mim, ser feita por você, para entendermos quem é o Espírito Santo. As pessoas ouvem muito falar nele, ouvem bastante, mas a questão é: quem é ele? Quem é essa pessoa? Quem é o Espírito Santo? Ele é o Consolador. Jesus disse isso bem antes dele vir, antes do Espírito Santo vir. Jesus já tinha dito isso. Ele é o Consolador. Aí você vai entender o que é consolar. A função é consolar, gente. Tem gente que está confundindo as ações do Espírito Santo com coisa que não tem nada a ver com a ação dele, tá? Jesus sempre falou para nós, através do seu ministério, que ele disse: errais em não conhecer as Escrituras, ok? E como é que eu vou conhecer as Escrituras? Lendo, estudando e pesquisando. Essa é a forma principal, didática, para entender as Escrituras. Ok, vamos lá. O Espírito Santo é a pessoa que colocou Jesus no ventre, na barriga de Maria. A Bíblia diz
Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Isso aqui é coisa tremenda, algo maravilhoso, gente, algo tremendo. Se você observar bem isso daqui, você vai dizer: Deus, muito obrigado por tudo que fez, obrigado por essa ação. Gente, isso aqui é só coisa de Deus, tem como ser do homem. A Bíblia diz que antes da terra ser formada, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Vai entendendo, aqui nós estamos na questão de quem é o Espírito Santo, tá? E assim a gente vai andando. Veja isso mais sobre o Espírito Santo. Se você falar mal do Pai e do Filho, colocando-os em uma posição que não é a deles, ou até mesmo diminuí-los, mesmo assim você será perdoado. Entendeu? Sim, certeza. Mas se você falar mal, blasfemar do Espírito Santo, você não terá perdão. Gente, isso aqui também me deixou um pouco, sabe, maravilhado mesmo. Gente de Deus. Quem disse tudo isso foi o próprio Filho, Jesus. Incrível isso daqui, sobre a pessoa do Espírito Santo. Veja a importância do Espírito Santo. O problema é que nós temos o costume de achar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você nunca vai achar isso na Bíblia. Assim como você nunca vai achar a palavra Trindade, você nunca vai achar que está escrito que ele é a terceira pessoa. Vamos entender pela inteligência aqui. Por isso que você tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você acha, cuidado com o que você pensa. Você tem que ver o que é que a palavra diz. Porque nós estamos aqui para concordar com a Bíblia e pegar ela e simplesmente lançar para frente. Então vamos lá. Olha bem. Quando a igreja, ela reuniu concílios para definir a cristologia, a igreja não usou apenas os conteúdos bíblicos, mas também fez uso de um referencial teórico grego filosófico, que foi muito utilizado pela igreja, durante o período antigo, no concílio de Calcedônia, no ano de 451 depois de Cristo. Tá? Vocês têm que entender que após a morte dos apóstolos, a partir do século II, eles começaram a corromper os ensinos dos apóstolos. E deu no que deu aí, ó. Tá? Por isso que fica com a Bíblia, que fica melhor para você. Logo nesse referencial teórico platônico, a igreja, através dos concílios, resolveu classificar a realidade de modo hierárquico. Nada a ver com o que está na Bíblia. Isso aqui foi uma questão de uma reunião para definir a cristologia, e aí decidiram, tá, usar uma hierarquia para eles poderem denominar a situação. Então veja bem, aí o que nós observamos? E aí colocou o Pai como primeiro ponto, Jesus o Filho em segundo lugar, e o Espírito Santo como terceiro. Isso foi a definição que houve lá no concílio de Calcedônia, no ano de 451. Qual é a dúvida? É história.
É a mesma coisa de dizer para você que quem gritou a questão da independência do Brasil foi o Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, e algum aluno chegar e dizer, eu não concordo. É história, irmão. Não tem como você não concordar. Está registrado. É só estudar, é só pesquisar e verificar a veracidade da coisa. E aí a gente vai crescendo, crescendo, crescendo no entendimento. É só assim que cresce. Jesus falou isso. Essa visão hierarquizada do mundo, ela não é cristã, essencialmente. Ela não é bíblica na sua essência. Ela é platônica, ela é filosófica, para que você não confunda. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando refere qualquer coisa e diz, a Bíblia diz. Esse é o maior perigo. Não fala essa frase, se você não tiver certeza. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz isso. Não. Só estudar, que você vai ver. Jesus ali está falando do ladrão para aquele povo lá e está referindo àquela situação ali. É só estudar, gente. A gente é que põe minhoca na cabeça e quer misturar a palavra de Deus, por isso que confunde tudo. Ok? Aí a pergunta é, mas o diabo veio matar, roubar e destruir? Veio. Mas a Bíblia ali naquele texto não está falando dele, está falando do ladrão. Então vamos lá. Então aqui, nós entendemos aqui essa situação, que é muito importante, ok? Nós vamos entrar agora no primeiro tópico, tá? Nós vamos entrar no primeiro tópico, que vamos falar sobre a regeneração. Vamos lá. Observa bem aqui. Vamos ater na palavra regenerar. O que significa no original a palavra regenerar? Formar-se de novo, dar nova vida. Gente de Deus. Quando você fala, irmãos, você tem que regenerar, você está dizendo, você tem que nascer de novo, você tem que se formar de novo. Entendeu? Você nunca vai conseguir fazer isso, irmão. Porque essa é obra do Espírito Santo. Ninguém consegue se santificar por si próprio, irmão. Jamais. É só o Espírito Santo, que está claro na Bíblia isso. Eu vim para isso, para santificar, regenerar vocês, que vocês não dão conta de fazer isso. Por isso que é tão importante a gente orar ao Espírito Santo, para Ele nos regenerar. Observa bem, regeneração é nascer de novo. Você sabia que tem crente, tem 10, 20 anos de crente e ele ainda está nascendo de novo? Porque ele quer, porque ele não entende as coisas. Você já nasceu, meu irmão. Você já nasceu de novo, gente, não é possível. Você não creu na palavra, você não tem Cristo dentro de você, o Espírito Santo, você não tem a palavra, então você já nasceu de novo. Isso aqui é para quem não nasceu de novo, está chegando para o conhecimento da palavra e vindo, porque se você confunde, vai viver confuso. E a palavra é o que esclarece para nós o que é e a forma que nós temos que viver dentro do contexto bíblico das Escrituras Sagradas. As Escrituras estão aí para nós, estudar ela, ler ela, meditar nela, estar sempre nela. É ela que conduz o crente para todo o sentido da vida. É a palavra, as Escrituras que conduz o crente. Observa bem, no original grego em que foi escrito o Novo Testamento, a regeneração significa renascimento ou novo nascimento. Foi isso que Jesus quis e inculcou na cabeça do Nicodemos. Ele só era um religioso, ele só era um observador da lei, ele só era aquilo. Porém tinha algo mais tremendo e melhor para a vida dele.
E ele falou: além da lei, além de tudo que eu aprendi da lei de Moisés, do Antigo Testamento, Jesus, como é que essa situação vai vir para mim? Como que eu entro aí dentro desse sistema seu? Como é que eu entro aí dentro dessa situação que você está pregando? Como? Como é que eu faço parte desse reino aí? Porque lá no Velho Testamento não explica sobre isso, sobre as boas novas, é o Senhor que está trazendo. Então como é que eu entro? Jesus disse: você só entra depois que nascer de novo. Olha só que maravilha. Só após o novo nascimento é que entra no céu. Então entenda isso daqui. O termo regeneração refere-se à ação do Espírito Santo, que transforma o interior da pessoa, gente, concedendo-lhe uma nova natureza e restaurando algo que estava degenerado ou morto pelo pecado. A Escritura fala tão claro, certo? Que todos pecaram e estão degenerados. Todos. E aí precisou agora que o Espírito Santo venha regenerar essas pessoas que estão degeneradas. E se você não tiver certeza que você é um regenerado, isso é perigoso, porque você se declara filho de Deus, que ama, que vive a palavra. Então você tem que ser regenerado, gente. É muito sério isso para mim, para você, para nós que fazemos parte da igreja. Cada um individual, a Bíblia deixa bem claro que somos membros dessa igreja. E essa igreja, aos olhos humanos, ela é invisível. Só cada um de nós é que temos que ter certeza se fazemos parte dela ou não. Eu não posso responder por você. Não posso chegar aqui e dizer: fulano, você faz parte da igreja. Não posso. Eu não sei como é que é você, sua alma, seu espírito diante de Deus, não sei. Eu só sei de mim, que eu faço parte dessa igreja. Eu sou um membro dessa igreja. Isso eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque eu crio na palavra. Eu crio no que está escrito. E eu tomei posse do que está escrito. E eu estou vivendo o que está escrito e acabou. Pronto, só isso, mais nada. Precisa de confusão. Vamos seguindo. O conceito no idioma grego para nascer de novo é frequentemente associado a nascer de cima e do alto. Se é nascer de cima, gente, então é Ele que faz isso em nós. Nascer de baixo é a velha natureza. Só que você tem que ter uma conscientização. A velha natureza, ela jamais vai sair de você enquanto você estiver vivo. É por isso que ele veio regenerar, porque a velha natureza é a degeneração nossa. E ele disse: não, vocês não podem ficar degenerados com essa velha natureza. Então eu vou vir regenerar vocês e dar para vocês uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, gente. Mas tem pessoas que preferem viver a velha natureza. A velha natureza, ela é negativa. Ela implica em tudo aquilo que é negativo, que é tudo aquilo que é contra a palavra. É as nossas ações maléficas, carnais. Aquele momento de raiva, de ódio, de rancor, aquele momento de inveja, de tudo, tudo são da velha natureza, irmão. Então nós temos que mortificar isso, porque o Espírito Santo já nos regenerou, para que nós tenhamos uma nova natureza, e essa nova natureza é a de Cristo, gente. É gozo, paz, alegria, felicidade, é tudo de bom que Deus deixou para nós. É simples. Só vive quem quer. E se você quer, está tudo certo.
Olha bem, foi baseado nessa visão daqui que Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito. A água é a palavra, tudo aquilo que já está escrito para nós, e do Espírito Santo, que regenera as nossas vidas. Entendeu? Isso aqui é importante. O novo nascimento é uma transformação espiritual radical, realizada pelo Espírito Santo, onde uma pessoa recebe uma nova vida divina, tornando-se uma nova criatura em Cristo. Então você já pode ter com certeza, essa conscientização que você é uma nova criatura, gente. A velha criatura é quando você não tinha Jesus no coração, quando você vivia pelos rudimentos do mundo que a Bíblia fala. Ali era a nova criatura, a velha criatura. Agora você veio para Jesus, Jesus disse: epa, vem cá, aqui no céu ó, só vai entrar nova criatura, tá? Você quer que eu transforme você? Senhor, eu quero. Então pronto, eu vou te dar uma nova natureza. Agora você está pronto para subir lá. Você viu como é que é bom? Você viu como o processo do Espírito Santo é tão maravilhoso, gente? É tão tremendo. Então compensa a gente estar sempre ligado nele. Sempre, todo dia, toda hora, tá? É muito importante isso. É o que a palavra de Deus nos mostra, nos fala, que isso é importante, tá? Tem alguma pergunta sobre o tópico 1? Sobre regeneração? Pergunta? Tem? Se não tiver, a gente passa para frente. Aleluias. Se tiver, faça. Glória a Deus. Pronto? Tem não? Pergunta? Pergunta é pergunta. Quanto que é 2 mais 2? É uma pergunta. E assim vai. Por que a gente pede para fazer a pergunta? Porque durante o tempo que a gente está passando, existe algo que vem assim na vida, a gente quer saber daquilo. Ou às vezes uma dúvida sobre aquilo. Aí você pega aquilo ali agora, segura, e aí a oportunidade que você tem de fazer a pergunta é a hora de você ter que tirar a sua dúvida. Para não chegar lá na sua casa com a dúvida. Ah, não, eu devia ter perguntado. Já aconteceu isso comigo várias vezes, mano. Chegava em casa e falava: eu devia ter perguntado, mas fiquei com medo, fiquei com vergonha, fiquei com receio e tal. E aí perdi a oportunidade de saber aquilo que eu tinha dúvida. Tá bom? Mas tudo certo, se não tem pergunta é porque não tem. Seguindo, o tópico 2. Vocês estão vendo, irmão, que a questão da aula é isso. A didática é passar didaticamente aquilo, e você vai assimilando, tá? Você não pode confundir uma aula com uma pregação, e não pode exigir também que o professor fale em ritmo de pregação. Não, não faço. Você pode querer me pagar, mas eu não faço, eu faço certo, tá bom? É passar aqui, porque é aula. Deixa no dia que eu estiver pregando, aí é outro caso, diferente. Dando uma palestra, aí é outro caso, diferente. Isso? Me permite. Deixa. Nós é da nova criatura, aceitamos. Sei, e a pergunta é? Ah, tá. Entendi. Isso, correto. Isso. Aí, é o entendimento bíblico correto que ela tem. Mesmo que ela pense que é o que ela pensa, mas não é o que ela pensa, é o que ela já viu na Bíblia, que está dentro dela. Entendeu? E como que é tão bom isso aí? Nós somos novas criaturas agora, ou seja, somos filhos. Antes era só criatura, então para se tornar filho, tem que aceitar o sacrifício dele na cruz, que foi feito pela fé. Aí se torna o quê? Filhos. Que bênção, hein? Maravilha, ser filho de Deus é causa maravilhosa. Me permite uma pergunta? Em relação ao Espírito Santo, irmão. Às vezes o irmão vai até estranhar eu fazendo uma pergunta dessa, mas por que
Blasfema contra o Espírito Santo. Deixa eu ver a melhor forma de falar. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa, igual o irmão falou, se eu pronunciar algo contra Deus ou algo contra Jesus, não é a mesma coisa da blasfêmia contra o Espírito Santo. Me permite entender melhor essa situação, Isso. irmão. Olha, na Bíblia está bem claro. Jesus, ele resolveu dar ênfase àquilo e deixar lá, sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem estava falando? A pessoa do Filho, que estava dando ênfase à pessoa do Espírito Santo. Por que ele falou aquilo? Sei lá. Ele quis falar. Foi ele que quis falar, irmão. Olha na Bíblia. Está tudo certo, ele falou tudo certo. A diferenciação aqui, que ele deixou claro, Jesus, no tempo do ministério dele, quase todo, ele foi rejeitado, excomungado, foi blasfemado. Mesmo assim, ele perdoou aqueles que se arrependeram. Sempre. O Pai, da mesma forma, a diferença. Só que depois ele vem e fala: gente, eu vou mostrar para vocês a importância da pessoa do Espírito Santo. Então ele deixou bem claro: qualquer blasfêmia, qualquer flagelo, qualquer negatividade contra ele, não haverá perdão. O perdão, ele está no poder e na autoridade de quem? De quem morreu na cruz. Porque ele deixou bem claro: o Pai me entregou, gente, isso aqui é forte, todo o poder, tanto lá no céu como na terra. Então ninguém faz nada sem a minha autoridade, que eu sou o Filho. Porém, diante de tudo isso, eu digo para vocês, não de mim, o Filho, mas dele, do Espírito Santo. Isso aqui é clássico, tá? Você não vai encontrar resposta de Deus por que ele falou isso. Se você blasfemar contra ele, não vai ter perdão. Você viu? Somos filhos. Somos dele, ele é o nosso dono. O reino é dele, ele é o rei. Então ele colocou tudo dentro dos seus parâmetros, tudo certinho, para que eu e você somente obedeça. Está vendo como que é bom? Só um minuto, o irmão tirou a dúvida ou precisa de mais? Está tudo certo. Amém. Pastor Joaquim. Isso. Ele vai dizer: eu digo a verdade, que não receberam ao reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Pronto, está fechado. E essa afirmativa de Jesus é muito mais ainda tremenda. Quando você estuda a coisa como tem que estudar, você vai: nossa, Jesus, o Senhor é top demais. Puxa vida, por que o Senhor falou isso? Pode sentar com ele e pergunta, conversa com ele. Vai para uma lanchonete, toma um lanchinho gostoso e conversa com ele lá, pergunta isso, ele vai te responder, irmão. Isso é espiritualidade, não religiosidade. Religiosidade é outras coisas aí que não entra no esquema de Jesus, não. Ele vai te responder, tão maravilhoso isso. O que ele falou? Aquele que não for sem mácula, aquele que não for sem rancor, aquele que não tiver inveja e papapá. Por que ele falou como uma criança? Porque a criança não tem nada dessas negatividades.
Então é inocente. A criança aceita tudo que ensina. O adulto rebate, rejeita e discorda. A criança não. Por isso que ele falou, tem que se tornar igual a elas. Igual a mentalidade de uma criança, senão não entra no céu. Pedro quase perdeu o céu por besteira, por ser bobo. Pedro, deixa de ser besta, Pedro. Se Jesus fosse goiano, ele ia dizer desse jeito, deixa de ser besta, rapaz. Oxe, se fosse baiano, ele ia dizer, oxe. Entendeu? Pedro querendo contestar, gente, os trens. Jesus, não, Pedrinho, fica quieto, meu irmão. Quieto, só aceita. Só aceita que você ganha. Você não quer que eu lave seu pé, não? Não. Você está enrolado se eu não lavar seu pé. Você não vai ter parte comigo, não. Ô pai, o Pedro acordou, Senhor, misericórdia. Então me dá um banho logo, que eu não quero te perder, não. Entendeu? Então Jesus é tremendo, irmão. Entender a Bíblia é a coisa mais simples do mundo. Às vezes é porque as pessoas espiritualizam, mas é no sentido religioso. Por isso que não entende. Aí dá uma trava na mente e bum! Entendeu nada. E perdeu a vitória. Então vamos para o tópico 2. A natureza espiritual da regeneração. Não precisava nem colocar essa palavra espiritual. Porque se é do espírito, então já é espiritual. Mas tudo certo, é para que o aluno entenda o significado do que o autor está querendo dizer. Tá? Então por isso que ele colocou a natureza espiritual da regeneração. Olha bem, o conceito bíblico que se dá para a natureza espiritual da regeneração é que é uma obra sobrenatural, exclusiva do Espírito Santo. É uma obra metafísica. Está longe desse sistema aqui da terra, gente. Está lá do alto, é dele. É algo sobrenatural que você não entende. Como assim, pastor? Veja, um homem que eu já presenciei, já sou colega desse irmão hoje, e antes também dele ser crente, bandido, assassino, criminoso e tantas coisas erradas. E ele se converte, aceita Jesus. E daquele momento o Espírito Santo entra nele e regenera a alma dele, faz ele uma nova criatura. E hoje ele é pastor em Salvador, ganhando almas para Jesus. Ninguém explica uma coisa dessa, porque é obra sobrenatural do Espírito Santo. Entendeu? Pronto. É simples assim. Então veja bem, porque ela, certo, é uma obra natural do Espírito Santo, exclusiva dele, porque ela garante a vida espiritual. Eu coloquei até de propósito entre aspas, a vida espiritual não religiosa. E a maioria dos crentes confunde a espiritualidade com religiosidade. E a maioria dos crentes são tudo religioso e não espiritual. Porque eu fui um desses. Eu passei anos e anos sendo religioso, até quando pregador já, religioso. Quase que eu levei pessoas para o inferno. Verdade? Por causa da religiosidade besta, sem conhecer a Bíblia. Estou pregando a palavra, mas não conheço ela, então não adianta. Eu pastoreava uma igreja no Tocantins, e na época o transporte de todo mundo lá era bicicleta, gente. Tudo. Os irmãos, as irmãs, tudo ia para o serviço, para qualquer lugar era bicicleta. E eu, como um bobo religioso, achando que era espiritual, passei o decreto para a igreja: a partir de hoje, as irmãs que for andar de bicicleta vai ser disciplinada. Falava com a boca cheia, como que se tivesse, tá? Com tudo diante de Deus. Não, estou defendendo a palavra, estou defendendo a santidade, bebê, papapá. E as irmãzinhas, meu Deus do céu, passou a ir a pé para o serviço, para todo lugar, com medo de ir para o inferno, por causa da ameaça do pastor. Misericórdia.
Mas graças a Deus que eu acordei, senão eu estaria arruinado até hoje. Então a questão aqui é a espiritual, certo? Porque ela garante a vida espiritual, não a religiosa, de uma alma morta no pecado, sem Deus, trazendo um resultado do novo nascimento, gente. Então a alma que veio do mundão, ela está morta, espiritualmente falando. Porque a morte são três categorias: a física, a espiritual e a eterna. A física, todo mundo aí sabe que um dia vai para o valão, né? Vai lá para o cemitério, pá, tudo certo, é a morte física. A espiritual é aquela que a pessoa vive no mundo sem conhecer Jesus, está aí morto espiritualmente. E a eterna é aquela que vai para o inferno, que vai ficar eternamente lá. Então essa situação, interessante que para essa morte física tem jeito. Qual é o jeito da morte física? Ressurreição do morto, do Lázaro, da filha, do Jairo e assim por diante. E a espiritual, pastor? Espiritual também tem jeito. Quando? Quando a pessoa encontra Jesus, aceita Ele como Salvador, aí o Espírito Santo vem, pega essa alma morta e Ele vivifica ela, regenera ela e dá para ela uma vida nova, e ela está vivendo em Cristo, que sou eu e você hoje. Certo? A não ser que você já nasceu crente, mas não tem como nascer crente. Mesmo que você nasceu no lar evangélico, um dia você tem que decidir por Jesus, tá? Não, meu pai é crente, minha mãe é crente, também sou crente. Não, está errado. Não é assim que a Bíblia diz, não. Você tem que confessar um dia. Você tem que aceitar um dia o sacrifício de Jesus, tá bom? Então ensina isso para o seu filho, que ele pensa que já é crente, tudo. Mas está tudo certo. Vamos lá. Olha bem. Existem pelo menos 3 aspectos dessa natureza espiritual. Pelo menos 3 eu coloquei aqui. Primeiro, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então você não consegue regenerar ninguém, porque está cheio de crente aí querendo que o outro seja santo. Para com isso, vai cuidar de sua vida. Deixa a vida do outro para lá. Se ele não quer, uai, o que você vai obrigar? Uai. Irmão, vigia, conserta. Ou você é Deus dele, é? Para com isso, irmão. Vamos lá, hein? É uma obra exclusiva do Espírito Santo. A passagem da morte espiritual, não a eterna, para a vida. Então pronto, é outro aspecto. E o outro, a mudança interior e a capacitação. Pronto, esses são os aspectos, tá? Que trazem para nós aqui dessa questão da nova natureza, da ação do Espírito Santo sobre o crente, sobre a pessoa em Cristo. A regeneração não é resultado do esforço humano. Irmão, eu vou ter que fazer uma campanha de 1 mês de jejum para eu me regenerar do pecado. Epa! Você está falando, Espírito Santo, fica quieto aqui, deixa que eu resolvo. Você vai se lascar, porque é só Ele que pode, só Ele que tem poder de regenerar a vida da pessoa, tá? Então para com isso, cuidado com essas mentalidades aí que pode te prejudicar. Então vai pela Bíblia, pela palavra, porque é bem mais certo. Tudo aqui que você não sabe entender, chega numa pessoa que você tem certeza que ela sabe mais do que você e conversa com essa pessoa, ela te explica. É assim que a gente vive, gente. Eu, quando era novo convertido, eu não saía da casa do pastor Higino Rodrigues Jacobassi, que era o meu pastor. Não saía da casa dele, gente. Todo dia eu estava lá, moço. Todo dia, para quê? Para ele me ensinar a Bíblia, gente. Todo dia, irmão. Já estava até sendo enjoado, mas eu queria aprender. O homem ensinava e eu quero aprender. Ele começava a ensinar e tal. Hoje ele é saudoso, né? Alguns já viu falar no pastor Higino Rodrigues Jacobassi, lá da Vila Bandeirante. Com o cunhado do pastor Jorge e com o cunhado do pastor André. Todos os 3 já saudosos, estão na glória. Olha bem, a regeneração não é resultado do esforço humano, mas é um ato soberano e milagroso de Deus. Entendeu? Pastor Joaquim tem certeza absoluta que pelos méritos dele, pelo esforço dele,
ele não estaria aqui hoje, liberto, livre para a glória de Deus. Então quem foi que arrancou ele lá da lama? Quem foi que convenceu ele? Quem foi que lavou? Quem foi? Foi o Espírito Santo, gente. A prova aí está, é verídica. E quantos mais aí? Pastor Adão mesmo sempre dá testemunho disso, da vida dele no mundão. E quantos outros, gente? Peraí, quem fez isso? Gente, foi o Espírito Santo que trouxe, que renovou, que revivificou, entendeu? É só Ele. Então por isso que você tem que dar muito glória a Deus pelo Espírito Santo na sua vida. É muito bom. Alguém perguntou, pastor, mas o Espírito Santo, ele pode ser adorado? Ele não só pode, como deve, porque ele é Deus. Ele é Deus. As três pessoas têm que ser adoradas, porque é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não esqueça disso. Olha bem, a regeneração é uma ação direta do Espírito Santo, que passa o indivíduo da morte espiritual para a vida espiritual. Isso acontece quando, olha bem, a pessoa entrega sua vida para Cristo. Entendeu? É quando entrega. Se não entregar, não tem como ele fazer. Por quê? Porque está atendendo o convite, vinde a mim. Está atendendo o que o próprio Tiago falou, chegai-vos a Deus. Então tudo que tem nesse sentido, tem que ter primeiro a ação do livre-arbítrio. Eu querer e eu dar o passo. Aí ele vem e faz o que tem que ser feito. Está vendo como que é tão importante isso na vida nossa? Observa bem, essa regeneração implanta na alma da pessoa a capacidade de amar a Deus e obedecê-lo, envolvendo o seu intelecto, a vontade e as emoções. Aqui está falando da alma. Então, as suas emoções, os seus pensamentos e os seus sentimentos é que formam a sua alma. Por isso cuida das suas emoções, que é muito importante isso. Então aqui está dizendo isso, que é muito importante. Eu amo Deus. Por que eu amo Deus? Eu, ser humano. Porque o Espírito Santo me capacitou para amar Deus. Senão não amava não. Certo? A Bíblia está dizendo isso, gente, está nas Escrituras. Quando os discípulos estavam todos felizes, alegres, contentes, cada um querendo, né? Puxa vida, que privilégio, bababá, somos tal. Jesus, epa, vem cá. Não foi vocês que me escolheu não, viu? Foi eu que escolhi vocês. Mas com um propósito. De quê? De dar fruto. E o fruto permanecer. Então Jesus deixa claro, não tem dúvida de nada. Certo? Foi ele que escolheu. Por quê, pastor? Porque isso está dentro da cultura do judeu. Se você não entender a cultura, você não entende esse lado teológico. Todo mestre da época, todos, eles saíam de casa em casa, certo? Escolhendo os seus discípulos. E o costume deles era pegar sempre aqueles meninos que tinham uma vida social mais elevada. E era eles que escolhiam. Eu quero você, venha cá ser meus discípulos. Aí eles ensinavam. Aí Jesus fez do mesmo jeito, porque era a cultura. Aí você vai entender porque que ele escolheu, gente. Olha. Entendeu? Era a cultura dos judeus, era daquele jeito. Aí Jesus saiu escolhendo. Aí depois eu só estou lembrando vocês, que foi eu que escolhi vocês, que é o mestre que escolhe o discípulo. Então fiquem em paz. Só que eu escolhi vocês para outra coisa, para vocês dar fruto de tudo aquilo que eu ensinar para vocês. Só que esse fruto tem que permanecer, tem que sempre estar progredindo. Você entendeu aí que maravilha? Então há uma consonância tremenda da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra do Pai foi a obra da criação, gente. Pastor Adão já cansou de falar isso aqui para nós. A obra do Pai foi a obra da criação. Só que o Filho e o Espírito Santo atuava em ajudar,
não direto. Quem atuava direto era o Pai. Aí vem a obra da salvação. É do Filho. Ele é o responsável. Só que o Pai e o Espírito Santo também ajudavam. Só que direto era o Filho. E agora, irmãos, é a obra da regeneração. Ela é direto do Espírito Santo. O Pai e o Filho também estão ajudando, sempre dando aquele apoio, mas a responsabilidade direta é do Espírito Santo. Então você vê que Deus é tão organizado, que Ele faz tudo. Isso aí é o que? É o reino dEle. Cada reino tem um sistema. Existe o reino de Deus, existe o reino das trevas, que é do diabão, e o reino do mundo, que é dos homens. E gente está confundindo hoje, querendo misturar o reino do mundo aqui, ó, reino da terra, com o reino de Deus. Cuidado com isso. E através dessa politicagem, não da política. A política é ótimo. É a politicagem que está bagunçando o trem. E aí os crentes tão desavisados, ou que não querem nem saber de nada, está querendo misturar o negócio. E não pode não. Certo? Não pode. Tem que fazer tudo dentro do seu sistema. Ok? Vamos lá. E alguém pergunta, então por que Deus não opera no Brasil? Gente, vai cuidar de sua vida, irmão. Deixa Deus com os planos dele. Você sabe por que é? Aí Deus fala assim, olha, eu vou dar uma colher de chá para vocês, eu vou responder. A resposta está em vocês mesmos, mas eu vou responder. Já que vocês é duro de coração, de mente, de entendimento, o que está escrito na lei de vocês? Qual é o estatuto do reino de vocês? Ó. Tudo emana do povo e para o povo. Vai lá que você vai ver que está escrito isso lá. Ah, é? Emana do povo para o povo? Então eu, como Deus, não tenho responsabilidade nenhuma com esse reino de vocês aqui não. Vocês resolvam o que vocês acham que tem que resolver. Aí quer que Deus... quieta com isso, irmão. Tudo dentro do seu lugar. Tá bom? Deus é inteligente, maravilhoso demais. E nos dá inteligência para a gente viver uma vida inteligente. Não precisa de ficar atropelando, não precisa ficar desesperado, não precisa de ficar com nada disso, porque Deus não falou para ninguém ficar assim. Deus falou para todo mundo ficar tranquilo, confia que eu vou abençoar vocês. Entra no meu padrão, entra dentro do meu esquema, está tudo certo. Leia aquilo que eu passei para vocês e vocês seguindo, vai dar tudo certo. Valdeci Aguiar, né? Vai dar tudo. Terceiro tópico, sinais do novo nascimento em Cristo. Por que colocou em Cristo, gente? Você nunca perguntou isso? Você não pode estar boiando no reino de Deus, pelo amor de Deus. Você não pode estar passando tempo no reino de Deus, não, gente. E nem olhando assim, sei nem o que está acontecendo aqui, está todo mundo fazendo isso. Não, você tem que saber o que você está fazendo nesse reino. Você tem que saber qual é a sua função nele. Pastor, a minha função é ficar chorando o dia inteiro, enchendo as paciências de Deus. Isso não é função, não. Que as funções é Deus que dá, e Deus vai dar essa função para crente, não, gente. Pelo amor de Deus. Irmã, me ajuda, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou passando por isso. Epa, acorda, leia a Bíblia. Você não foi chamado para isso, não. Isso nem está no reino de Deus, esse trem. Você que inventou. Você está trazendo o seu reino para o reino de Deus, esse trem. Para com isso. Você esqueceu que Jesus falou? Eu chamei vocês, foi para dar fruto. Foi para ficar isso. Misericórdia, gente. Se a gente for analisar a mente de Deus, porque Deus é bom demais, é muito paciente com a gente. Entendeu? Então vamos lá, hein? Uns dos sinais do novo nascimento são os seguintes. Só uns, no plural, dos sinais do novo nascimento. Primeiro, eu coloquei alguns aqui, existe mais. Fé viva em Jesus. Você aceitou por causa da fé na palavra. Fé viva em Jesus. Pastor, o que é uma fé viva? É acreditar categoricamente no que está escrito na palavra de Deus. Isso é a fé viva. Não é outra coisa não. Depois, amar ou amor pelo próximo.
Primeiro você tem que entender que o próximo, mais próximo de você é você mesmo. Então você tem que amar você para você poder amar os outros. Eu estou fazendo mentoria com certas pessoas sobre isso aqui, ó. Pastor, eu não consigo fazer essa prática que você falou, pastor, porque é difícil, eu me odeio, pastor. Eu tenho raiva de mim, pastor. Pois é, então para com isso e passa a se amar, para que você possa amar todo mundo. E aí vai. Depois, desejo pela palavra. Isso aqui é uma coisa seríssima. Muitos crentes têm ignorado, só isso, ignorado. É a palavra. Pastor, mas eu creio nela. Mentira. Quem crê, gosta dela, envolve nela, está sempre nela. Então para de contar história para você mesmo. Certo? É desejo pela palavra. Sempre querendo aprender mais sobre a palavra de Deus. Desejo, gente, desejo. Quando você está com desejo de beber uma Coca-Cola gelada, o que você faz? Você dá um jeito, vai lá e compra. E bebe, sacia. Está tudo certo. E pela palavra, quando você tem desejo, você pega ela direto para ler, para estudar, e vai pedir alguém, vai fazer um curso, vai fazer um estudo bíblico, vai para um seminário, vai para tudo, mas sempre está envolvido com a palavra. Isso é o desejo por ela. Isso é o sinal do novo nascimento. Depois, repulsa pelo pecado. O que é a graça de Deus? Vou definir ela para vocês. Tão simples. Graça é a questão de eu não precisar do pecado. É a graça. Você está na graça? Estou. Por isso que eu não preciso do pecado para viver, porque eu estou vivendo na graça. Ó. Você viu como é que ficou bem mais bonito? Facilitou mais quando Jesus olha para nós e a gente vê a palavra, e entende o que a palavra diz? É isso, irmão. Graça é para dizer para todo mundo que você não precisa do pecado, gente. Isso é graça. Ó, pastor, mas e aqueles que aproveitam aí? Não, aí já é a desgraça, já não é a graça. Desgraça é o contrário da graça, certo? E depois o desejo de viver para Deus. Viver para Deus. O que é viver para Deus? As pessoas acham que viver para Deus é estar fazendo a obra. Não, gente, quieto com isso. Leia a Bíblia direito. Pastor, estou vivendo para Deus agora. Por quê? Porque agora eu prego a palavra, sou missionário, sou isso e aquilo. Mentira, você está vivendo para Deus não, rapaz. Isso não é viver para Deus, não. Viver para Deus é buscar os interesses de Deus. Isso é viver para Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual é a tua mente? Qual é a vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu ande? É isso que é viver para Deus. Qual é o teu interesse? É amar o próximo, é fazer o bem, é fazer tudo para que as pessoas sejam felizes, é fazer tudo que Jesus fez, gente. Jesus falou, eu busco o interesse do meu Pai, porque eu vivo para o meu Pai aqui na terra, por isso que tudo que eu faço é o que eu ouvi dele. E por que eu, como crente, quero ser mais do que Jesus e não quero fazer o que ele fez? Quieta com isso, né, irmão? Aí às vezes agora virou o sacrosanto. Tem muita gente que é assim. Tem gente que quer ser 1000 vezes melhor do que o próprio Jesus, dizendo que o que Jesus fez estava errado, o que Jesus fez não foi suficiente, Jesus foi um bobo, eu no meu jeito eu não agi assim, eu tenho que ser desse jeito e bababá. Está errado, tem que fazer o que Jesus fez. Jesus foi simples, muito simples. Simplicidade, irmão, é ser uma pessoa educada, compreensível, aceitar o outro como o outro é. Isso é simplicidade. E Jesus fez isso direto com todo mundo, né? Um culto abençoado em um certo domingo, tinha um evangelista na nossa igreja, no Cruzeiro do Sul, 700 crentes ali dentro daquela igreja, o trem era tremendo. E no dia que o pastor Valdeci não estava, o vice pegou e falou, vamos fazer a apresentação dos irmãos que estão visitando nós. Ó, queremos tal. Aí estava na frente sentado. Ô irmão, por favor, fala seu nome, fica de pé. Está aqui o nosso irmão visitando a gente.
Irmão não, evangelista. Cadê o interesse de Deus na vida do homem desse? Não pode fazer isso. Você é irmão? Sou, graças a Deus. Você é crente? Graças a Deus. Pronto. Depois vem o cargo vem lá por último. Tem gente que põe o cargo primeiro, né? Na frente. O cargo é mais importante do que o nome da pessoa. Como é que você chama, meu irmão? Meu nome é Pastor Francisco. Pastor João. É? Me dá a identidade sua, por favor? Sim. Mas não está escrito pastor não, João não. Está escrito João primeiro. Não, mas é porque... Não, pois é, isso aqui é título. O que você falou aí. Não pode ficar no começo. Não. Senão você confunde. E identidade é outra coisa. E aí nós entendemos que desejo de viver para Deus, na humildade, na sinceridade, na simplicidade, no amor de Cristo. É isso que é viver para Ele. O novo nascimento é o conceito mais importante da fé cristã, gente. O conceito mais importante é o novo nascimento. Sem o novo nascimento não existe cristianismo. Olha, isso aqui é pesado. Alguém foi muito ousado em falar um trem desse, mas baseado na Bíblia. Sem o novo nascimento não existe cristianismo. É verdade. Quem falou isso? Jesus. Porque a igreja, noiva do Cordeiro, é a união de todos que foram regenerados pelo Espírito Santo, através da obra completa de Cristo na cruz do Calvário, que crucificou o velho homem, nos tornando em uma nova criatura. Olha que parceria maravilhosa aqui, ó. Que bênção. Uma pessoa nascida de novo não comete o pecado como um hábito. Pecado todo dia cometemos. Mas o nascido de novo não comete pecado como hábito. Todo dia o mesmo pecado, direto e vai embora. Aí não. O nascido não faz isso. O pecado se torna para a pessoa nascida de novo uma coisa abominável, que ela detesta. A pessoa nascida de novo vive em santidade. Isso é real. Conclusão. A plenitude. O que é plenitude? Pleno. Eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes você fala para o religioso, ele escandaliza. Espero que você não seja um deles. Porque o religioso, irmão, é difícil você pregar para ele, dar ensino. Eu não gosto. Gosto não. Eu gosto de pregar e ensinar aqueles que querem aprender. O que eu vou falar aqui é uma facilidade para uma polêmica tão besta para os religiosos, que não vai levar a nada. Certo? Plenitude. Já está falando, é pleno. Gente, Deus é pleno nele mesmo. Ó. Então Deus fica triste. Cuidado. É óbvio que não. Porque ele é pleno. Tristeza é para o ser humano que vive no pecado. Deus é pleno. Ele não tem necessidade de nada. Nada, meu pastor, está escrito. Está escrito uma coisa que você leu e não entendeu. Então lê de novo, estuda para você entender o que está escrito lá. Senão você confunde mesmo, tá? E aí vai, a plenitude do Espírito Santo depende. Esse depende aqui não está nem Deus, não é que Deus depende não, presta atenção. Depende, ó. Depende para mim. A dependência, ela é humana, não divina, gente. Para com isso. Deus depende de você, irmão, para ir aonde pregar. Mentira! Deus não depende de ninguém, gente. Ele é pleno nele mesmo, ele é o todo-poderoso, ele é o absoluto. E aí vem a plenitude do Espírito Santo de Deus, certo? Da nova redição e espaço para agir e viver em constante comunhão e obediência. Então, para que ele entre em você, você tem que permitir, você tem que querer, porque ele não obriga e não invade, ele sempre está na dele, e ele respeita o livre-arbítrio que ele mesmo criou para você.
Ele atua no caráter da pessoa, fazendo o quê? Produzindo, gente. O Espírito Santo é demais, meu Deus do céu. Gente, além dele atuar no caráter do ser humano, ele produz, gente, no ser humano frutos. Quais são os frutos? O fruto do Espírito, a Bíblia não fala? É ele que produz esse fruto, certo? Está dentro do crente, e o crente tem que viver agora esse fruto, que refletem a vida de Cristo e nos santifica. É ele que nos concede dons. Os 9 dons que está na Bíblia é do Espírito Santo. É ele que nos concede os dons e poder. Esse poder é autoridade para o testemunho e cumprimento da missão da igreja no mundo. Aí você vai buscar qual é essa situação, ok? Vamos ficar de pé? Maravilha. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor, bendizemos o teu